Pessoal, então, se direito penal já dá tema para debate, assim, quando se fala em crimes sexuais, então, aí a coisa pega. Não é, Cristiane? É. Eu hoje estou aqui com a Cristiane, com o Rafael, com o Felipe. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Ai, né? eu adorei, não sei, eu fazer a introdução, mesmo eu estando na mesa. Oi, Ri, Legal, oi, né? Fê, oi, Rafa. Eu não gostei. Eu gostei. Oi, Não Ricardo, gostei. tudo A gente bem? pode variar de vez em quando. Gostei, É, de vez em vamos quando. variar. Você no comando hoje, gostei. O negócio é o seguinte... Eu gostei mesmo de estar aqui, viu? Obrigado por ter sido chamado de novo, porque toda hora minha cadeira sai. Agora com essa dança das cadeiras aí... É difícil, os caras colocaram mais pessoas aqui, agora Acho toda que na hora próxima eu vou entra, rodar. sai. Você vai rodar? Talvez seja eu. Não, mas vai ser bom também, porque Talvez você não seja sai eu. daí. Pois é, tá na hora. Ô, sempre gente, na minha frente. eu vi vocês gravando outro episódio falando assim, não, a gente vai um dia explicar, né, pro pessoal como é que é esse... Bom, até hoje eu não entendi ainda como é que a gente faz o roteiro. É por isso que a gente esse vai rodízio. explicar um dia. Ah, um dia, tá. O dia que a gente entender. Exato. O dia que a gente entender como Tá é. bom. Exatamente. Então tá bom. Por enquanto é isso. A hora que você Então. abre o episódio, aí é que você descobre. É tipo o tipo- Kinder Ovo. Abriu o episódio E que o você comando descobre. agora vai ser assim também. Também. Vai trocar o comando, cada hora um vai comandar. Agora hoje é o Ricardo. Pronto, Mas adorei olha, essa ideia. na verdade, assim, eu pensei nesse tema e sugeri, né, na semana passada, porque esses crimes sofreram algumas mudanças. Nos últimos, 20 anos sofreram várias. Crimes novos apareceram, então a filmagem de pessoas, paraná. E aí, quando a gente vai dar aula, Cristiane, assim, você testemunha, eles também, né? De verdade, é mais fácil dar aula de direito penal do que de direito empresarial, penso eu. Não tô desmerecendo quem dá aula de direito empresarial, mas eu acho que assim... Pra mim é. Eu sei que pra mim é. Se eu tivesse que dar uma aula de direito empresarial hoje, eu morria. Não, é mais fácil, Eu falo né? pros alunos assim, por que direito penal é mais legal? Porque se sai uma notícia, olha, o vizinho pegou o dinheiro emprestado do outro e não pagou. É notícia? É um rodapé, no máximo, né? Agora, o vizinho pegou o dinheiro emprestado do outro, não pagou e matou. Aí Opa. é manchete. Aí é manchete. Vai né? até pro Não, Jornal óbvio, Nacional. né? Agora, então, Esquartejou. quando se fala, então... não, Aí, não, aí fica na TV 4 dias. Quando se fala em crimes sexuais, então, quando a gente vai dar aula sobre crimes sexuais, cara, aí tem um apelo, né? Todo mundo fica curioso pra Falando saber. disso, me lembro um comentário do Pedro Gilberto, que foi orientador de estágio de vocês, né? Que vocês me contaram, não foi ele, né? Depende do comentário, não fui eu que falei, não, hein, Pedro? Na verdade, assim, que vocês estavam no estágio e alguém ligou no estágio pra vocês. O meu marido não pagou a pensão. Aí ele respondeu o seguinte, não, essa história é demais, porque assim, ó... Boa. Deixa ele contar, deixa ele Não, mas é contar. que tem Conta ele, o que tempo foi da o- extensão. Que o telefone tinha extensão. Ah, então Ele vai, virou pra complementa. mim e fez o sinal assim pra eu pegar no telefone e ouvir E ouvir a conversa. Passaram errado a ligação pra sala dele, né? Que ele lidava com homicídio. A gente fazia estágio numa Só vara do júri, né? E aí Ele ele era defensor atendeu, público, é isso? ele era defensor público e a mulher então começou a desfilar, né, os problemas do tipo, olha, porque o fulano não paga a pensão e tá. Ele fez assim pra eu pegar o telefone, ele falou assim, minha senhora, a senhora já matou ele? Aí ela falou assim, não, eu falei, então se a senhora matar, a senhora volta a ligar aqui. Porque a gente já dava Porque do júri, né? Se a senhora matar ele, a senhora volta Isso a daria ligar. notícia, né? Isso daria Ah. notícia. Não, né? era muito bom, era muito bom. Mas- Eu acho que a mudança mais significativa dos crimes sexuais e que eu achei muito importante, que tem muito professor que não fala isso em sala de aula, mas foi a mudança do bem jurídico protegido. E aí, só para explicar, né? A gente tinha lá os crimes sexuais, estupro, atentado violento ao pudor, como crimes contra os costumes. Então, assim, o que a gente admitia na sociedade e tal? Obviamente que a gente já repudiava o estupro, mas a gente repudiava o estupro como uma atitude que viola os costumes sociais. E aí a gente passou a entender os crimes sexuais como violadores da dignidade sexual. Acho que essa modificação, ela foi Acho que é uma das maiores revoluções, né? uma das Você mais falando- importantes, porque aí é sob o ponto de vista da dignidade da pessoa humana. Não é do que a sociedade pensa, mas Exato. do quanto a gente, como indivíduo, tem o direito de estar protegido, de que a gente tem que escolher, né? Eu só vou transar com quem eu quiser. Nenhuma até forma escolher de... não transar. Ou não transar, exatamente, né? Sabe que eu já disse isso aqui, mas eu me lembro no primeiro ou segundo ano de faculdade que um professor de direito penal, que era um juiz, sustentou na classe, ele se ensinando a classe, que não existia estupro no casamento, porque era uma obrigação da mulher.
Então, ou seja, isso era fazer- entendimento. Era fazer entendimento. sexo, e a época isso já não era. Mas você tá me É, vendo, já eu tava- acho. Não, mas já não era. Já não não, era, já não já era. tava Eles esperado. estão sob a égide do Código Civil de 2002, era né? Muito, Ou não? era muito questionável Era, já na era. época. Já não era. Essa não era uma matéria Mas já foi, dominante. né? Mas já Ah, foi. não sei. Já Então, foi. antigamente Talvez já foi. Já foi. Mas Acho que você sabe- no seu tempo de Talvez, segundo ano de- de faculdade talvez fosse Não, dominante. é. Quando eu comecei a estudar, já não era mais. Você sabe que uma vez, como uma estagiária, eu tava lá, entrei na sala do juiz pra pegar algum processo, estagiária, né? E eu era estagiária da Defensoria Pública. E aí tava lá o doutor Adalberto, né? Que era o juiz lá do Tribunal do Júri. E aí ele falou assim, aí ele me chamou... ele falou assim, eu tô com uma dúvida aqui. Ele me fez essa pergunta. Ele, não, porque eu acho que é obrigação. E eu lembro de Mas eu foi pra ter... provocar Foi pra escrevente. provocar. Eu Mas lembro só- disso, você lembra eu lembro, disso? foi pra provocar escrevente, Foi pra provocar escrevente. E aí a hora que ele perguntou... Que era a Sandra. Era a Sandra. E aí ele perguntou pra mim, na hora eu pensei, nossa... E aí ele deu uma piscadinha pra mim. Ele, não é isso que ensinam na faculdade? E aí eu falei, doutor, tem lá o dever, não sei o quê. E a Sandra, isso é um absurdo. Aí depois ele deu risada e tal. Mas eu lembro de fazer essa... Porque eu estudei sob a égide do Código Civil de 1916. Então, Não, assim, e e aí eu- era e eu- esse, e eu né? era- Esse entendimento tava mudando naquela época, E eu né? era estagiário da Defensoria também, não é Defensoria da PJ, né? É, PJ, Da é. Procuradoria, quando no nosso tempo era... Era Eu PJ. fui estagiário da Defensoria, tá, eu- gente? A eu Jana, lembro- se tivesse eu aqui sei, e mas tivesse sido estagiário também, era da Defensoria. Mas- que ela não é mas- bem que nem nós. Mas eu lembro que quando eu cheguei no estágio e falei isso, as procuradoras assim, falaram, quem é o nome desse cara? Eu quero o nome desse cara, isso não pode, isso é um absurdo, como é que o cara pode falar isso na faculdade? Mas assim, basicamente era... Por que isso, né? O chamado débito conjugal seria uma obrigação da esposa em relação ao marido, de modo que se o marido obrigasse a mulher a fazer sexo, não era crime. Exatamente. Exato. Então, assim, não existiria estupro do marido em relação à mulher. Era essa a tese. Era essa a né? tese. Aliás, só de Porque- alguns anos pra cá, por justamente exemplo, porque eram também os que costumes, homem né? pode ser estuprado, tá? Também Vale tem lembrar isso. isso aí. Né? Eu Uma lembro que das- na nossa especialização, eu acho que o Marcelo, que era um colega nosso, ele tinha feito, acho que um mestrado, ou ele tinha feito uma especialização, que a tese dele era que o homem podia ser vítima de estupro. então, hoje pode. Hoje pode, não hoje tem tá na lei, dúvida não, hoje nenhuma, tá na lei, hoje hoje não tá na tem lei, dúvida mas na nenhuma. Então época essa não foi tá uma na das lei. mudanças, né? Era Tiraram uma E aí, construção, né? Coisas curiosas que aconteceram de lá pra cá. Veja bem, quando eu comecei a dar aula, adultério era crime. Sim. Tá? Nossa, Gasgou? é mesmo? Não, Quando eu como você comecei começou... a dar Não, aula- tudo bem, Verdade, você é estudou sério. o crime de Não. adultério, tudo bem, mas começou a dar aula já... Eu comecei a ainda dar aula, era. eu comecei a dar aula em 2004. É verdade, foi em Em 2005. 2004. Em 2005, a lei mudou para acabar com a figura do adultério. Não acabar com a prática, tá, gente? Que fique claro. Não, é só porque agora não é mais crime, Deixou né? de ser crime, Só deixou isso. de ser crime. Não é que acabou o adultério no Também Brasil. acabou, por exemplo, outra Gente, curiosidade. tanta coisa que vem na minha cabeça Também, pra falar. Também. Mas vai. Não, sigamos, vai. também acabou a figura do crime de sedução. Lembra desse? Esse era ótimo. Esse era bom, era assim. Como é que era a redação desse crime? Seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior de Não era 14. mulher honesta? Virgem. O honesto era outro crime. Era tá. outro crime, é. Seduzir mulher... Não, cara, tinha essa da mulher honesta. Tinha a mulher honesta. Seduzir mulher virgem, menor de 18 e maior de 14 e ter com ela conjunção carnal, que é o sexo convencional, né? Aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. A gente tá falando aqui de sexo com consentimento. É. Então, assim, era mesmo que a mulher consentisse. O que passou a ser considerado um absurdo, porque foi revogado porque feria a autonomia sexual da mulher, cacete. Então, assim... Em algum momento, né? Em algum momento ela ia perder a virgindade. Para aquelas que optarem por isso, né? Ia perder a virgindade. Então, aquele que tirou a virgindade da moça seria o criminoso? E a gente conheceu uma pessoa que respondeu por esse crime. É verdade. Né? É, o Marcelo. É. Né? Não é o mesmo Marcelo. É que outro você- Marcelo. que- Gente, outro tem muito Marcelo. É muito Marcelo. Marcelo. Pô, e esse Esse aí é nome, né, falecido, gente? né? Sério, criminalizar a sedução com esse nome, né? Além de tudo. Que coisa mais triste, né? Então, assim, errado de vários jeitos, né? Errado de vários jeitos. Mas Triste também... pra dizer o mínimo. Pra dizer o mínimo, né? Assim, não, gente, sedução não é crime, tá? Nem adultério, pô, né? Mas a sedução, vamos manter aqui, a sedução não é mais crime, mas já foi, né? Não tô sugerindo que as pessoas pratiquem adultério. Só crime não é. Crime Né? não é. Não, crime não é. Bom, e aí, o que mais que tem aí nesse papelzinho aí de Não, curiosidade? na verdade, outra curiosidade. Assim, essa é, assim, uma das maiores aberrações, meu. Porque, assim, de novo, quando eu comecei a dar aula, o casamento
do estuprador Ah, com a vítima Isso é interessante. extinguia a punibilidade do estuprador. Ou seja, gente, extinguir a punibilidade significa zerou, deixa de existir o crime, tá? Então, até 2005, se o estuprador se casasse com a mulher estuprada, Ele não seria punido. não tinha nem pelo inquérito. ato. Acabou. Não tinha, Não, cara. E casamento, uma questão objetiva. Então, veja Casamento. só, ó a mentalidade do legislador. Ele criminalizava uma conduta que tirava a autonomia da mulher no crime de sedução, certo? Isso. E aí depois previa que se o estuprador casasse com a vítima... Tá reparado o dano. Tá reparado o dano. Então, assim, Tipo olha só, né? Mulher, mulher era um você é essa objeto caneca do aqui, ó, do que eu... direito penal. Exatamente, Era né? objeto do direito penal. Isso em Mas tem 2005, pior. tá, gente? Eu sei que para os jovens, 2005 parece um passado distante. Mas, assim, é 2005 isso, né? eu tinha 5 anos de formado. 2005 eu tinha 5 anos de formada. 2005 foi, pra mim, Pro foi direito ontem. Foi ontem, Foi exatamente, ontem, né? Foi Se você ontem. faz o recorte analisando a evolução jurídica da coisa, foi ontem. Isso Mas é ontem, cara. Pode piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Tem um pior. É. Também até 2005, o casamento da vítima do estupro com um terceiro outro. extinguia a punibilidade do estuprador. Cara, Não. isso é surreal. Sim, é Então, assim, surreal. a mulher foi estuprada. Nossa, tá? velho. Mas aí um Aí- homem benevolentemente Não, aceitou tudo casar bem, com mas ela. é como se ela fosse um vaso quebrado que eu vou Isso, comprar, vou mesmo, comprar assim. mesmo assim, é. Tá entendendo? Nossa. Então a mulher foi estuprada, ela se casava com um terceiro e isso beneficiava O estuprador. cara. Não, gente, sério. Então, assim, é surreal, É meu. surreal. É surreal. É surreal. Tá, mas assim, e eu cheguei a falar disso na sala de aula. Eu também, eu tenho nas minhas É? aulinhas de As escrita à as mão. mais velhas lá, É, as aquelas manuscritas, primeiras né? lá, as manuscritas ainda tem, eu também cheguei a falar disso. Aí eu acho que eu nem estudei nessa época. Não, mas é surreal, Eu não dava né? aula, eu não é muito estudei. surreal a gente pensar. Justamente é essa a ideia, né? É isso, a reparação era social mesmo, né? Os Isso. costumes estavam, né? Porque assim, essa mulher que foi ela, Deflagrada. ela não é mais santa, imaculada, mas assim, ó, deu um jeito aqui de incluir ela aqui no corpo social. E ela foi- Então ela essa casou, mudança da então dignidade salvou-se uma alma no salvou-se purgatório. uma alma no purgatório, que a mulher casou, né? E aí, por isso que a dignidade sexual é absolutamente incompatível com esse tipo de previsão legal. É você tratar os crimes sexuais sob o ponto de vista da dignidade é o que faz com que esses dispositivos sejam absolutamente impossíveis de existir, né? No mesmo contexto. E, assim, já que a gente tá chamando de crimes sexuais, acho que vale lembrar também, assim, de um tempo pra cá, com a evolução tecnológica e aí vazamento de imagens de pessoas e parará, de vídeos íntimos e tal, né? Também surgiu a necessidade de criminalizar esse tipo de conduta, o que é um avanço, de fato, assim. É um avanço. Tem o revenge, Mas eu revenge que- porn, é isso? não, Isso, né? mas eu queria revenge só fazer porn. um comentário rápido a respeito disso. A evolução, né, a saída da ideia de proteger os costumes de uma sociedade para proteger a dignidade sexual da vítima, né, é algo que precisa ser louvável e mostrava o quanto a gente tinha, né, o quanto o legislador trabalhava bem em alguns determinados assuntos. Mas aí, quando você está falando, agora você vai tocar no assunto dos crimes mais recentes, né, das condutas criminalizadas mais recentemente, aí você vê também o problema da redação, né, da redação do tipo penal. O quanto isso abre, aí você vai falar do revenge porn, né? Você vai ver o quanto a conduta descrita no tipo penal, ela é mal redigida. Ah, tá. De uma falta de apuro técnico. assim. Exato, exato. A iniciativa boa, A mas o iniciativa apuro boa, técnico e aí péssimo. Mas você- se a gente for pensar nisso, nesse tempo a gente evoluiu. Ou seja, só o fato de não ser mais um crime contra os costumes. Claro, não, mas é isso que eu tô Ou seja, a falando. mulher deixa de ser um objeto do direito penal e passa a ser Uma- tratada da forma protegida, adequada. né? Não só a mulher, vítima, né? É bom Ela passa a ser dizer a que vítima, de hoje, fato. nos crimes contra a dignidade sexual, protege a dignidade sexual tanto da mulher quanto do homem. Sim. Né? Vai, segue. Mulher, homem, criança. Criança, especialmente. Né? Enfim. Não, e assim, Até aluno, não foi? Achei quê? engraçado. Mas assim, não, onde que a gente tava? Assim, protege tinha até Ah, aluno. não, é que a gente tava foi cheio de na- gente, numa manifestação, né? a namorada do Samuel, Samuel é um amigo nosso, tá? Falou assim, encontrei um monte de gente, até aluno. Gente, encontrei 3 pessoas e um aluno, ela falou.
Eu achei Aí você engraçado. Mas precisava não, ter, não mas precisava ter mulher, falado homem, quem disse isso, viu? Podia ter ocultado essa. Namorada essa do fala. Samuel. X. Não, mas eu achei bom, né? Porque eu achei assim, mulher, homem, óbvio, né? Criança, né? Também, até aluno é Na protegido. mesma linha do encontrei 3 pessoas e um aluno, tem assim também o você só dá aula ou trabalha? Ou trabalha também? também, essa daí é muito famosa, É um muito clássico, famosa. né? É um Mas clássico. não tá certo? Desculpa te interromper, mas eu Não. lembrei. O Rafael lembrou aí da história a redação, que não é a melhor possível do crime de gravar indevidamente, né? Cena de sexo explícito ou né, nudez e tal. Lembrando que não é proibido, tá? Assim, de novo. Eu tô achando muito engraçado. Não, eu acho que é porque é que você faz uma cara muito engraçada. Assim, gente, ó, eu tô aqui dizendo pra vocês o que pode e o que não pode. Não pode. Se todo mundo já aceitar... Se todo mundo concordar, é isso alguém que é pode falar assim, dignidade. mas Ricardo, eu Eu tenho... quero, minha namorada quer, a gente Isso, quer gravar. Mas nós somos um casal ou um trisal. O que ou for, uma o que for. turma, tá entendendo? E todo mundo quer gravar. É. Beleza, todo mundo quer gravar, gravemos. Esse é né? o espírito da dignidade. Assim, Isso. pode fazer. O que todo mundo concordar, Sendo o que todo for mundo maior e capaz. maior e capaz e todo mundo concordar, Né? tá ok. Né? Maior até, né? Assim, né? Se eu pensar, tem aluno que me pergunta isso, né? Assim, mas pode praticar sexo com menor de 18 anos? Pode, né? Se for consensual. Precisa desde o que menor seja... de 18 anos querer. Tem que querer, né? primeiro, Mas desde que seja maior de Tem que ser 14. maior de 14, né? Que ela Tem que ser Mas é a maior de partir de 14, 14, né? Maior de 14. Então, assim, às vezes os alunos... Nossa, sério? Maior de 14? Fala, para, vai. vai, né? A gente me zoa. Eu falei Mas eu é falei porque fala isso. assim, não, sendo maior e vacinado é uma expressão que a gente usa, mas tecnicamente, sendo maior do que de 14 anos e com consentimento, pode. É isso que é dignidade sexual. No caso né? da gravação, se não me engano, tem que ser maior de 18, né? Não lembro de cabeça, mas enfim. O que eu quero dizer é, não é proibido gravar. Não é proibido Não é gravar. proibido gravar. O que é proibido é, uma vez gravando, você divulgar sem autorização. É proibido gravar sem autorização. Sem autorização. E é proibido divulgar sem Sem autorização. autorização. Óbvio. Nada mais razoável, né? Óbvio, né? Aliás, o divulgar me parece, assim, bem mais sério do que gravar. Se eu fosse gravado sem autorização, eu ia achar ruim, mas se eu fosse divulgado, eu ia achar péssimo. Mas porque, então, a proliferação de verbos, mas aí no caso, porque assim, a gravação, você ia achar ruim se fosse gravado sem, desde que fosse pra, sei lá, a pessoa Consumo próprio. Consumo próprio, a Não, pessoa ok. grava e depois fica assistindo. Tô ok. Você vai Preferia lá saber, né? no Airbnb. Até Aí o cara pra você grava, o cara ter grava você e depois ele fica te assistindo lá, você uma não acha performance repugnante? melhor, né? Ou pra fingir, né? Hein, Ricardo? Não, você tá... Perigoso é passar homem. vergonha, né? Foi assim porque eu não tava sabendo. A gente gravou um episódio sobre as gravações de audiência aqui, né? A história do comportamento do juiz é um, se ele sabe que está sendo gravado, e é outro, se assim, sabe que não tá. A mesma coisa pode acontecer aqui, então, com... Mas eu acho que vocês são muito engraçados. Isso, desculpa falar, né? Eu tô sozinha na mesa, queria até estar com a Jana aqui, mas é muito engraçado. Quando você fala isso, o que eu penso que passou na sua cabeça? Eu saí com uma mulher, ela gravou, e assim, né? Depois ela ficou assistindo, pra mim não tem problema. Mas é o cara do Airbnb que gravou você. Isso. E aí depois ele ficou te assistindo. É repugnante tanto quanto. Né? sim, Assim, por mais que eu tenha a impressão de que as gravações normalmente são feitas para serem divulgadas, ainda que não seja para ser divulgada, é muito repugnante, né? É muito repugnante você imaginar que alguém tá te gravando, né? E aí é isso, né? Não, Vale lembrar. Eu acho que nem me tem razão, preparei, né? tem razão de ser a lei. Eu acho que acho a que gente sim, evoluiu, por eu isso acho que eu tô que dizendo. sim. Acho que a Vale gente lembrar que evoluiu se for nessa questão criança ou também. adolescente é pior a coisa. Aí é tá? bem Aí pior, é um não, crime lógico. específico lá do ECA. Isso, Né? a popular, né, conhecida popularmente como pedofilia, né? Não tem essa nomenclatura É mais grave. na lei, mas Não, é Tem que mais ser. grave, a gente Com mais tá- razão. é pedofilia, né? tem que ser. Tem que Lógico, ser mesmo. mas- É uma mas- confusão, né? Confundem estupro de vulnerável com pedofilia, que são coisas distintas, né? É. Engraçado, né? Pegou o termo pedofilia pra uma coisa que não é, né? Exato. As pessoas confundem mesmo. É que nem assédio sexual. Tudo é chamado de É, assédio. assédio. Muita coisa que não é tecnicamente Assédio assédio sexual é tratado como assédio sexual. É. Né? É.
É que nem o rapto, né? Que também na mídia falava muito, né? Hoje pararam de usar, né? Que também, mas na época o rapto isso. era um crime sexual. Era um crime sexual, é. E aí usavam como sinônimo de sequestro, É. que é usado como se... Na verdade, o nome é extorsão mediante sequestro, né? A gente já chamam de chama de sequestro. sequestro e chamava antes de rapto, ou seja, né? É. E aí, assim, acho que também vale lembrar, assim, uma outra coisa que me chama a atenção é que até 2018 existia uma variação sobre a natureza da ação penal, né? Então, assim, antes de 2018, a natureza da ação penal decorria, inclusive, da situação econômica da vítima, lembra disso? Lembro. Então, assim, a vítima pobre, a ação penal era pública. Então, assim, de um modo geral, como é que é? Assim, para você saber. Falar, Ricardo, eu não tenho a menor noção do que você está falando. O que é essa história de ação penal? É assim, hoje, quem processa criminalmente um estuprador, ou qualquer pessoa que pratique um chamado crime sexual, é o Ministério Público. E processa independentemente de qualquer autorização da vítima, né? Até 2018, isso não era assim. Não. A depender das circunstâncias, a vítima tinha que autorizar. A vítima podia falar, não quero. Né? Hoje não. Hoje, começou a investigação, se assim, a coisa chegou ao conhecimento da polícia, a polícia vai investigar sem autorização e o Ministério Público pode denunciar e processar sem autorização, né? Isso é sempre bom? Ou seja, às vezes dependia da autorização. Assim, o que eu acho? Eu acho que hoje a gente... Isso é uma questão de política criminal, né? Porque assim, a gente sempre puniu a pessoa, né, o Estado sempre quis punir a pessoa que praticava estupro ou crime sexual, né? Contra uma vítima, enfim, vulnerável ou não. A questão aqui, o que eu acho? Eu entendia que o melhor sistema era o sistema da autorização. Porque a questão da revitimização da pessoa que já foi vítima do estupro e depois tem que passar pela investigação, passar pelo processo criminal. Perícia. A palavra da vítima é muito importante, né? Nesses casos, né? Enfim. Então você tem que ficar perguntando, ela tem que ficar respondendo, revivendo aquele momento. Eu acho que a lei abriu mão dessa autorização da vítima no mesmo instante que começou também a se preocupar um pouco de como esse depoimento é colhido. Então, assim, existe uma tentativa de se humanizar a forma como essa vítima minorar os danos. Minorar os danos dessa revitimização. Mas eu ainda acho que o melhor sistema era o sistema em que a vítima dava autorização. Não porque, uma vez que ela desse autorização, ela poderia ser perguntada de qualquer forma ou não devesse, né, o seu depoimento ser tomado com esse viés humanitário, né, humano, não é nem humanitário, humano. Não por isso, mas porque, de fato, a vítima está melhor preparada quando ela autoriza, quando ela decide que ela quer seguir em frente, ela está melhor preparada para enfrentar o que é um processo criminal. Você não acha que pelo menos eu vejo assim, na violência doméstica, que tinha isto e foi retirado, porque muitas mulheres voltavam atrás. Sobretudo quando podia ser feito na polícia. Sim. Depois, quando a lei veio e disse que tinha que ser, a representação tinha que ser retirada somente em juízo, aí a gente teve alguma modulação um pouco melhor. Mas, mesmo assim, ainda tinha a pressão do marido, ou do agressor, em relação a esta pessoa, a vítima. Você não acha que aqui, sabendo como é feito a periferia, eu acho que essas modulações, eu acho que elas têm que ser testadas de alguma forma. Né? Porque, essa é assim, uma questão muito, muito complexa para... Porque pensa uma pessoa que foi Difícil estuprada... estabelecer o certo. Então, Exato. mas pensa o seguinte, a gente tem que pensar, pelo menos nesses casos eu penso o seguinte, pensa numa criança ou numa adolescente ou numa mulher que foi estuprada numa periferia que ela conhece o autor, qual é a pressão que ela vai ter sobre este autor? E principalmente quando esta pessoa é uma pessoa conhecida e próxima, bem conceituada nos seus entes sociais. É aquela história do falar assim, ele é bom pai, ele é bom amigo, não faria isto, é bom funcionário, ou qualquer coisa. Ou seja, a pressão dela, antigamente a gente tinha até a credibilidade, falando, não vou fazer isto porque ninguém vai acreditar em mim. Hoje a palavra da vítima já tem uma validade um pouco maior, então o sarrafo desceu. Maior, O sarrafo desceu para que isso fosse ajeitado. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, para essa questão, mas me parecia uma decisão acertada do Supremo quando ele... Porque tem crimes sexuais que se praticam com violência ou grave ameaça, tem crimes sexuais que se
se praticam sem violência ou grave ameaça. E né, o Supremo, antes de 2018, antes da mudança da lei, ele tinha o seguinte entendimento. Quando o crime sexual era praticado com violência, aí sem autorização da vítima. Não precisava da autorização da vítima. Se fosse praticado com grave ameaça ou um crime sexual que não envolvia esses elementos, Então, mas aí a vítima decidia se processava ou não. Eu não sei, talvez entendo. não seja o melhor caminho, mas me parece que era como disse bem a Cris, era minorar a questão. Eu entendo tudo isso. Agora, eu me questiono muito em relação a isso quando a gente coloca isso numa periferia e principalmente nos lugares... É uma realidade diferente. Se a gente pensar o tamanho do Brasil, se a gente pensar nas cidades lá que tem os caciques, que tem os coronéis, que tem... Assim, puta, essas pessoas podem fazer o que elas quiserem, porque a vítima não consegue nem andar com isso. Antes que você seja apedrejada... Não é apedrejada, não. Ninguém tá apedrejando. Eu tô só levantando. Eu tô só levantando você seja aqui. apedrejado pra alguém que vai ouvir. Depois vai, Sim. não, como assim? A Cristiane tá defendendo que a vítima tem que autorizar? Não tem que precisar de autorização Não, tem nenhuma. uma explicação lógica. E a minha Então, preocupação é com a vítima, né? Isso. A minha preocupação é com Exatamente. essa autorização. Tem uma explicação lógica da criminologia. né? Não, mas eu quero dizer o seguinte. Primeiro que, do jeito como era, se a gente estivesse falando de estupro de criança, por exemplo, claro que não dependia de autorização nenhuma. Já não dependia, tá? Sim. Se a gente falasse de estupro com violência, também não dependia. Estupro de menores de 18 anos também não dependia. Então, assim, em algumas circunstâncias muito específicas, a mulher, no caso, né? Quando só a mulher podia ser estuprada, a ela incumbia decidir se queria seguir com aquilo ou não. E aí também, assim, o que me faz pensar? Eu quero depois falar sobre Vamos pensar numa isso. cidade como Exemplo. Pedregulho, que tem 15 mil habitantes. E aí, se o estupro fica conhecido na cidade inteira... Não é São Paulo, gente, que tem milhões, tá? Então, assim, 15 mil habitantes, no dia da audiência todo mundo sabe. Fala, hoje é a audiência da fulana. Que é o caso do estupro. Eu vou chamar do streptus fori, né? Então, às vezes, a vítima não quer. Tá entendendo? Ela não vai mudar de lá, ela vai viver ali. Ela fala, não quero. Posso dar um exemplo prático que eu tive recentemente no escritório, no começo do ano? Eu fui procurado por uma família que a mãe, quando foi limpar o menino, disse pra ela assim, o menino disse pra ela, acho que 3 ou 4 anos, falou assim, nossa, você limpa diferente do fulaninho. Aí ela falou, mas por que diferente? Porque ele enfia o dedo, falando do bumbum. Porque ele enfia o dedo todo quando ele limpa. Nossa. E aí isso veio à tona. Todo mundo aqui já sabe, eu tenho uma filha pequena. Então, assim, aquilo mexe com a gente. E aí eu fiz uma reunião com os pais, falando, a gente vai andar com isso, vamos ter que... E aí expliquei como era o procedimento. O pai, um médico, disse o seguinte, eu não quero que o meu filho passe por isso. Assim, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu quero que essa pessoa seja afastada, vai ficar longe do meu filho, a gente vai fazer de outra forma, mas assim, eu não quero que o meu filho passe por tudo isso e não quero que... Eu ainda questionei ele, falei o seguinte, olha, pense que se o seu filho souber disso, vai saber que alguém fez isso com ele E que você não quis fazer absolutamente nada. Então, eu só quero dar um exemplo prático assim, porque... Muito difícil. E eu disse ainda... difícil, hein, E eu disse assim, se a gente comunicar, não tem freio. Então. É isso. E aí essa é a minha... Essa é a história. Assim, então, não é que, porque a mãe falou, então vamos comunicar, pelo menos para ficar registrado, para todo mundo saber que ele é essa pessoa, porque a pessoa era identificada, só para ficar lá um registro policial que ele fez isso. Não, então não tem possibilidade. Fez o registro, acabou. Por Isso vai andar sozinho. Vai seguir. Por isso é que eu não tenho nem fundamento de experiência sociológica, antropológica, para dizer se um jeito é melhor do que o outro. E eu acho que só com base num estudo de campo mesmo, que a gente poderia, sei lá, direcionar para o qual seria melhor. Porque eu entendo o que você fala, mas eu acho que obrigar a que, ou melhor, tirar da ação penal a necessidade da concordância da vítima é justamente você trazer isso para um momento anterior. É isso. Eu entendo. É a mesma coisa da violência doméstica. Então, antigamente, a mulher ia até a delegacia, depois ela ia lá e dizia, não quero mais. Agora ela pensa antes de ir. É o tradicional e errado retirar
E retirar a queixa. queixa. Então, assim, Errado, agora, hein, gente? olha, não dá mais para retirar a queixa. Então, as ameaças, as influências, tudo isso acontece no momento anterior. E aí a gente tem... E aí, para mim, eu acho que até pior, no sentido de que a gente nem sabe. Então, tem coisa... A cifra negra, aquilo que a gente nem fica sabendo que aconteceu. Subregistro, né? Exatamente. Porque, assim, as pessoas agora pensam antes de ir à delegacia. É como esse exatamente o exemplo que você Mudou tá o me dando. momento, né? Mudou só Mudou o momento. Mudou só o momento. Porque ir e voltar atrás e tal, isso é natural do ser humano. Não, Mas entendo, só eu, quero- fiz a provocação exatamente É. pra gente discutir sobre isso. Eu não tô falando que é o que eu acho. Não, Eu me eu sinto acho que não tem muito uma resposta fácil pra receoso em relação a isto, por conta... É uma solução que talvez no nosso meio funcione super a vítima então. poder ir lá. Então. Agora, eu acho que nas periferias, Em nessas determinadas cidades realidades. pequenas, exatamente, eu acho que em outros contextos, e aí onde a vítima fica mais prejudicada, eu acho que Mais aí é o problema. grande problema disso. É que ele não tem amparo, Mas amparo é de isso, ninguém, aí- né? A vítima, nesse contexto que você tá falando, não tem amparo de ninguém. Sim. Né? Nem do próprio Estado. Eu- e aí... E é justamente por isso. Eu falo assim, bom, e aí é o caso lá de Pedregulho. Aí, assim, a cidade ficou sabendo. Não foi nem a vítima que foi lá, ela não deu autorização, mas aí ela já tá estigmatizada e também a gente não cuida dessa vítima. Então, veja, quando eu falo né, quando eu falo dessa, que eu acho que é mais interessante que coubesse a vítima decidir, é no sentido de proteger Ao a menos, vítima. ao menos nessas hipóteses. A vítima, Não, nessas ao menos hipóteses. nessas É hipóteses, né? sob o Sim. enfoque da vítima. Jamais sob... Nesse caso, jamais do autor do crime de estupro. É do ponto de vista da vítima mesmo. E antes da gente terminar, eu queria chamar a atenção para um crime que é, relativamente novo, que é chamado de importunação sexual, e que decorreu, em grande parte, de um episódio. Você vai falar em grande parte, eu falo que decorreu Totalmente. justamente Totalmente. Especificamente desse. De um episódio em que um cara, esfregando o pênis na vítima dentro de um ônibus cheio, Na verdade, eu acho que ejaculou no pescoço dela. ele esfregou ou ele se masturbou? Eu acho que Né? ele- eu acho que- um pouco de cada e, enfim, acabou ejaculando no pescoço da mulher. Aí foi preso, assim, vamos falar a real aqui, deu sorte de não ser linchado, né? Deu. Mas, enfim, foi preso. Quando chegou na delegacia, a delegada falou assim, gente, não é estupro, né? Foi isso? Não foi, eu Ou foi- acho ou foi que o não. ministério- Ele não foi a foi, delegada, ele foi o foi Ministério Público. ratificaram o flagrante. Na audiência de custódia, o promotor falou, isso aqui não é estupro. Porque não é, Não é, né? Porque exatamente. estupro depende de violência ou Grave grave ameaça. ameaça. Não só, mas basicamente, né? E aí, então, isso gerou uma grita, não sei o que e tal. Ah, mas O que é isso? quando vou falar na sala de aula, o encoxador do metrô. O encoxador do metrô, o encoxador do trem, do ônibus, tal. Ou então esse cara que ejaculou no pescoço. Alguém fala, mas isso é grave, cara. Pois é grave, mas até então não existia um crime específico para cuidar desse tipo de hipótese. Né? que era Isso era enquadrado tratado como uma contravenção penal que tinha pena De pífia, multa. Pena de multa. Então, assim, Só. a pessoa era Ele liberada. igual passar da no farol delegacia. vermelho, né? Isso. Tipo, né? Não tinha pena- Guardadas as devidas Presta atenção, Não proporções. tinha pena presta atenção. privativa de liberdade, era do pena ponto de de multa. vista de quem estava sofrendo a sanção, era pagar uma multa, né? Exato. Como a gente paga quando Hoje passa é no farol crime. vermelho. Hoje é Punido crime, com né? reclusão desde 2018, né? Isso. Por conta desse episódio aí, né? Por conta desse episódio. Desde 2018, então hoje é crime punido com reclusão. E aí, assim, mas precisa, tem que ter contato, pessoal. Não, fala-se, o cara que se masturba na presença da vítima. Então, é um exemplo, né, de importunação sexual. Esse é um caso emblemático que essa grita que você disse ganhou tanta notoriedade que virou lei. E agora esses fatos são notificados à polícia. Porque antigamente isso não era noticiado. Não. Falar, por que eu vou na Porque não adianta delegacia nada, pra quê? pro cara tirar sarro da minha cara, pro outro pagar uma multa, pra ter uma cesta básica, pra virar nada? Agora não. Isso. Agora a vítima vê o cara sendo preso. O cara é algemado. Assim, Você sabe- anda no Tem até chiqueirinho. Pelo menos é anda- conduzida a delegacia algemada. Tem Depois até lá, campanha no metrô, tá? Eu que ando de metrô. Sim, lá. eu ia comentar Importunação exatamente. sexual Quem é anda- crime. Quem anda de transporte público já Em deve alguns ter lugares visto tem o chamado uma- vagão rosa. Sim, É um vagão só importante. de Então, mulher. Então, eu acho muito importante isso. E você sabe Essa discussão que é muito boa. Na história, e não tô falando longe, não. Tô falando até recentemente, né? Que não é todo semestre que a gente dá aula de todas as matérias. Mas da última vez que eu lecionei sobre essa matéria, né, explicando essa circunstância, aí um aluno levantou a mão, professora, mas aí também não é para tudo isso? Assim, É muito mimimi, né? É muito mimimi. É só, o ônibus tá cheio, o metrô tá cheio. Aí eu falei assim pra ele, eu falei, olha, é porque você tá imaginando, é uma mulher encostada em você,
né, no caso, a sua orientação sexual é hétero, então você tá pensando que você tá dentro de um metrô e tem uma mulher encostando ali, né? Ou seio, encostando a bunda. E aí você fala, leva tudo isso. Mas você tá visualizando a coisa errada. Eu queria que você visualizasse, assim, um jogador de basquete americano, assim. Bem grandão, assim, altão, grandão. Pra você se sentir pequeno do lado daquela... Sem possibilidade de reagir. E agora Ruim, hein? imaginar esse cara... E agora Muito imaginar ruim. essa pessoa... Te encoxando. né, te encoxando. Essa pessoa... Ainda brinquei, né? Essa pessoa grande, inteiramente grande, esfregando em você, né, o órgão sexual dela, ou passando a mão, e você absolutamente ali coagido, porque você sabe que Não você pode não tem como reagir. reagir. Não, e É ejaculando por em você. isso. E ejaculando em você. É uma coisa bastante grave. É por isso, essa visualização. Agora você entendeu por que é crime? Você entendeu por que tem o vagão rosa? E Você esse tá exemplo- entendendo? E o seu exemplo é muito bom, porque assim, esta pessoa é tão atemorizante que ninguém vai fazer nada. Exatamente. Muita gente tá olhando isso e tá falando, nossa, que absurdo, mas eu não posso fazer nada em razão do tamanho dele em todas as questões. Eu vou ficar calado aqui, porque eu não sei o que é. Exatamente. Se o cara tá fazendo uma atrocidade desta, Na e um cara presença de desse várias tamanho, e pessoas, todo mundo né? olhando, vai, eu vou ficar quieto aqui, porque não vai dar ruim. Exatamente. Tem Exatamente. chance do cara pegar às 18 horas a linha vermelha do metrô, por exemplo, e ser vítima ou autor desse crime involuntariamente, assim? Gente, obviamente que involuntariamente não tem o crime. Não, né? Né? Mas assim, mas é curioso, né? Porque esse modus operandi é muito engraçado. Eu vejo que, até né, pro aluno mais, né? A Teve um gente caso que do já advogado, pensa- né? Uma vez que o caso do advogado que... Eu não lembro Eu direito não quais lembro foram as desse caso. circunstâncias, mas eu lembro do caso. Eu só acho curioso, porque ensinar isso para os alunos, né, sobretudo os homens, essa coisa do mimimi, essa coisa é muito difícil. E aí eu tenho uma coisa que é um sentimento que eu tenho de verdade. Assim, nunca me senti vocacionada para ser juíza. Nunca. Assim, não era uma pretensão, uma ideia, um sonho que alguma vez tenha passado na minha cabeça. Não era. Mas especialmente por conta de crime sexual, eu acho que eu, inclusive, não seria nem boa. Não porque as decisões estivessem erradas, mas porque eu não seria boa, assim, tenho que decidir. Eu acho que eu travaria, porque pra mim é tão repugnante quanto é difícil decidir sobre condenar ou absolver alguém acusado do crime. É na mesma medida, assim. O crime é horripilante, né? Como diz o nosso amigo. É horripilante. E, por outro lado, você condenar alguém injustamente por esse crime é tão horripilante Muito, quanto. Então, assim... também, eu tenho esse sentimento. Assim, olha, eu não sei... Eu acho que eu travaria, e por isso eu seria uma magistrada, Eu vou por discordar, travar. eu vou discordar de você, porque tenho certeza que ia decidir da melhor forma e não ia decidir como a maioria dos juízes fazem com recorta e cola, com uma condenação automática, E sem pá. prova de nada, com sarrafo probatório lá embaixo, porque essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, que nos crimes sexuais não precisa de nada. Para Esta condenar, acusação. precisa da versão da vítima, mesmo que seja uma versão estapafúrdia, mesmo que seja uma versão que não para em pé, é suficiente e o copia e cola Eu acho, feito e reproduzido e chega a condenação acho que isso- penas altas. Eu acho que isso que você falou é importante e dá um episódio do diálogo. Era o que eu Acho ia também. falar. É. Porque, E assim, assim, eu uma vou- coisa é a gente analisar sob o ponto de vista penal. Agora a gente verdade. podia trazer sob É. o ponto de vista Está processual. processual. Pois é. E aí, assim, o nosso tempo aqui encerrando, eu quero aproveitar para Desculpa, eu falar. esqueci que você queria... eu tava sinalizando tava pra esperando Cris aqui. que por causa do horário. Eu tô aqui, ó. eu Eu tô de esqueci férias, desse eu tô detalhe. aqui comigo. hoje. Ela tá assim, não é Eu comigo. tô aqui, ó. Vamos ver como Eu é que é. quero aproveitar para dizer que, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui, dizer tchau para todos e dizer que semana que vem estamos aí de novo. Semana Tamo que aí, vem. tamo aí. Tchau, Valeu. gente. Eu Tchau. semana que vem tô aqui, então? Provável. Não sei. É não aquela tô- coisa não que a tô gente alugando. fala, vamos combinar de Entendi. combinar. Semana que vem nós estamos aí, isso aí. depois a gente Então tá bom. resolve. Tchau, gente. Ah, Beijo. tchau. Tchau, beijo.